Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2004, domingo. É noite, eu fujo. Fujo de algo ao qual não sei o que é, mas sinto sua forte presença se aproximando cada vez mais rápido. Corro até que finalmente chego a um lugar que me parece seguro. O lugar com um grande gramado iluminado por numerosas velas fixadas no chão. Velas que eu sei que são de oferendas. Não toco em nenhuma. No fim do caminho algo se destaca à vista. Uma enorme chaminé de fábrica, daquelas com tijolos vermelhos. Minha mente permanece inquieta, talvez pelo fato de saber que estou sendo seguido, mas o pior é não saber por quem ou pelo quê. Por um momento tento, mas em vão. Concluo que continuar correndo não irá me salvar do contato com a coisa. Então fecho meus olhos e me concentro no meu objetivo. Corro e salto. É fascinante. A gravidade simplesmente não existe para mim. Voo pelos ares apenas com meu impulso e vontade. Vejo a chaminé se transformar em miniatura perante meus olhos. Minha velocidade me preocupa. Subo rápido demais. Giro como um peão e, num movimento súbito, abro braços e pernas e meu corpo para no ar. Estou entre as nuvens, as estrelas acima da minha cabeça e o mundo a meus pés. Êxtase. Nada mais me preocupa. Posso finalmente relaxar. Saudações a todos. Meu nome é Alan Trindade. Esse é o Resenha Oculta. E hoje nós vamos falar sobre sonhos lúcidos. Esse livro foi escrito por Dylan Tuccillo, Jared Zeisel e Thomas Peisel, com 255 páginas, divididas em 6 capítulos e publicado no ano de 2015 pela editora Sextante. Bom, como o título sugere, esse livro trata justamente desse tema, né, que é o tema que nós, dentro do ocultismo, vamos chamar de viagem astral, né, mas que o pessoal externo aos meios ocultos, esotéricos, etc., muitas vezes vão chamar de sonhos lúcidos e etc. Já falei sobre essa característica aqui no vídeo do plano astral, né, que isso é bem comum dentro desse ramo específico do conhecimento humano, né, da viagem astral e etc., que é essa multiplicidade de nomes, de definições para esse fenômeno, né, que é o fenômeno da viagem astral, da projeção astral, do sonho lúcido, ou como você queira chamar. Então, cada grupo vai chamar isso de uma forma diferente, e mais ou menos, se você tiver um conhecimento, você vai saber se a pessoa usa aquele determinado termo, ela pertence, né, ou está se apropriando do termo daquele determinado grupo, mas de uma forma geral são diferentes palavras para definir o mesmo fenômeno que eu, por ser um ocultista, etc., vou comumente me referir como viagem astral ou projeção astral, né? Então sempre quando eu estiver falando de viagem astral, projeção astral, estou me referindo a exatamente esse fenômeno, que é o fenômeno do sonho lúcido. E aí já no prólogo, os autores eles vêm explicando que diariamente nós visitamos o mundo dos sonhos, né? E que por falta de técnica e de conhecimentos específicos a gente acaba não se lembrando. Então o livro propõe justamente isso, o desenvolvimento das técnicas para que você sempre se recorde dos sonhos que você tem, porque sim, você sonha diariamente, mesmo que você não lembre que sonha. E aí ele diz o seguinte, né, resume aqui na página 10 quais são os objetivos do livro, que é como se reconectar com seus sonhos, como ter um sonho lúcido e o que fazer ao alcançar a lucidez. E eles vêm destacando ainda a necessidade de ler esse livro do começo ao fim, já que todos os capítulos eles são complementares e eles têm um caráter muito prático. Então, primeiro você precisa entender como funciona a estrutura, né, que eles alcançaram, já que esse livro é fruto de mais de 10 anos de pesquisa. Então as técnicas, etc., o que fundamenta essas técnicas, e depois o livro vai te levando para as técnicas em si. E aí já no primeiro momento, né, ele dá uma dica que quem já viu aquele filme A Origem,
do Leonardo DiCaprio, no qual o Leonardo DiCaprio é um dos atores, vai estar familiarizado, que eles usam nesse filme, né? Para quem não assistiu, eu recomendo muitíssimo esse filme, o que eles chamam de totem, né? No caso lá ele usa um peão. Então sempre quando ele gira o peão, ele está verificando se ele está dormindo, ou seja, se ele está tendo um sonho lúcido, ou se ele está em projeção astral, ou se ele está acordado, né? Porque o totem dele, que é o peão, se ele gira e ele para de girar, ele sabe que ele está acordado. Quando ele permanece girando infinitamente, ele sabe que ele tá tendo um sonho lúcido, né? Então, o livro propõe essa prática, né, de você se perguntar frequentemente: será que eu estou sonhando? Em todos os momentos da sua vida, você tornar isso um hábito. E durante a própria leitura, o que eles fizeram? Eles colocaram desenhos de bússolas espalhados durante todo o livro, para que sempre que você vê a bússola, você se pergunta: eu estou sonhando ou estou acordado? Será que eu estou sonhando? Então, para você desenvolver esse hábito, porque esse hábito vai fazer com que você desenvolva a sua lucidez. Então chegamos à parte 1, que se chama Começando a Jornada, onde ele vai tratar de 3 indivíduos que, na década de 70, iniciaram algumas pesquisas em cima de todo esse fenômeno, né, dos sonhos lúcidos. E eles então, 3 indivíduos, Worsley, Herne e Laberg, o Worsley e o Herne, eles combinaram que o Worsley, ele deveria, durante o estado do sono, mexer o olho da esquerda para a direita 8 vezes enquanto estivesse dormindo. Ele obviamente estava cheio de aparelhos, né, para confirmar que de fato ele estava dormindo, e ele fez isso. Então eles concluíram que de fato é possível manter essa conexão entre um combinado, né, enquanto você está acordado. Quando você vai dormir, se você mantém a consciência, você consegue reproduzir como ele fez, né? Então ele manteve a consciência. Aqui nessa parte também ele vai tratar das diferenças vai tratar também da terminologia usada dentro do livro, né? Então a diferença, por exemplo, é entre sonho vívido e o sonho lúcido, sendo o sonho vívido aquele que tem intensidade por característica, mas o sonho lúcido é aquele no qual você mantém a consciência. Destaca que qualquer um que tem um cérebro pode ter um sonho lúcido e que a maioria das pessoas já tiveram pelo menos uma vez na vida. Sobre os benefícios que muitas pessoas usam, né, esse estado para fazer coisas que geralmente não podem fazer enquanto estão acordadas, que eu particularmente, né, até como eu citei no começo desse vídeo da experiência que eu tive, voar. Então uma coisa que sempre me agrada muito fazer quando eu estou no astral é voar. Mas tem gente que vai, por exemplo, para estudar, tem gente que vai para ter contato com pessoas já desencarnadas, tem pessoas que vão ter contato, e às vezes esses desencarnados são parentes, outras vão ter contato com desencarnados que estão precisando de ajuda, ou encarnados que estão precisando de ajuda, né? Então existe todo um trabalho que é feito muitas vezes pessoas ligadas ao espiritismo, né, que desenvolvem um trabalho de amparo para pessoas que estão passando por dificuldades e etc. Mas tem gente que vai mais para diversão mesmo, ou seja, é um universo à parte, né, aberto para todo tipo de possibilidades. Cada um é livre para fazer o que quiser lá. Livre em termos literais mesmo, porque, né, não há restrições no astral. Então qualquer coisa que você imaginar, lá acontece. Ele termina esse capítulo então falando que durante muito tempo essas técnicas foram restritas aos círculos esotéricos, né, sociedades secretas e tudo mais, e hoje isso já está plenamente aberto aí para todo mundo que tem interesse. E eu diria que essa abertura até facilitou muitas coisas, porque com a chegada dos cientistas dentro desse campo, né, desenvolveu-se uma outra perspectiva nas técnicas e tudo mais, as coisas ficaram até talvez melhores do que quando estavam restritas às sociedades secretas. No segundo capítulo ele pergunta o que são os sonhos. E ele vai trazendo uma série de exemplos de indivíduos que, através dos sonhos, conseguiram alcançar coisas de muito sucesso, como o caso do Paul McCartney e a música Yesterday.
o Elias Howe, que criou a máquina de costura, o Dmitry Mendeleev, que criou a tabela periódica e etc. E vem tratando ainda de algumas definições, né, explicações do porquê sonhamos, como por exemplo as explicações de Freud, que vai dizer que sonhamos para resolver problemas internos, ou ainda para realizar desejos que a gente não pode realizar enquanto estamos acordados. Mas cita ainda outros indivíduos que dizem que os sonhos são apenas reações cerebrais sem qualquer fundamento, são apenas, né, coisas aleatórias que não têm qualquer função. Ele vem dizendo ainda que o sonho lembrado não é exatamente o mesmo sonho que foi tido e que não há conclusões definitivas sobre onde os sonhos ocorrem, mas que eles vão então usar aqui o conceito de que os sonhos ocorrem então no subconsciente, né? Lembrando que o que eles vão chamar de subconsciente, nós, ocultistas, chamamos de plano astral. Capítulo 3, uma história dos sonhos. Vai dizendo que as culturas xamânicas sempre consideraram os sonhos meios de comunicação com os mortos e com os espíritos da natureza e etc. E muitas vezes a gente sabe que eram usadas determinadas substâncias, né, que são chamados de enteógenos, para se alcançar esses estados alterados de consciência, então ter esse contato. Então muitas vezes havia uma conexão das coisas, né? Então às vezes o indivíduo tomava aquela substância, né, uma erva, né, fumava uma erva, tomava um chá e etc. E aí ia dormir, e aí havia essa junção, né, do que ele já ia fazer, que era dormir mesmo, com o uso do enteógeno, para então facilitar esse contato. E que a maioria das culturas antigas nunca consideraram os sonhos algo sem sentido, mas que sempre encontraram nos sonhos fundamentos para alguma coisa. Chegamos à parte 2 do livro, Arrumando as Malas. E o quarto capítulo, os estágios R.E.M. Vale ressaltar aqui que R.E.M., né, não é o nome da banda, que é muito boa por sinal, mas R.E.M. significa Rapid Eye Movement. Aqui ele vem destacando que dois cientistas, o Asserinsky e o Kleitman, perceberam que algumas determinadas mudanças físicas ocorriam durante o estado do sono. Eles descobriram que em determinado momento os olhos se mexiam rapidamente e que o sonho acontecia nesse momento. Então esse é um ponto importante da gente destacar, né? Que o sonho, segundo esses cientistas, ele não ocorre durante todo o período em que você está dormindo, mas no momento específico, que é onde os olhos estão se mexendo rapidamente, que eles chamam de REM, ou seja, os olhos estão se mexendo rapidamente, que é o Rapid Eyes Movement, ou seja, o movimento rápido dos olhos. A partir disso, eles passaram a classificar o sono em dois estágios, o não REM e o REM. O não REM é dividido em 3 estágios. É transitório e luzes e espasmos podem acontecer. O segundo é de desaceleração, onde o corpo está prestes a submergir. E o terceiro é de sono profundo, onde o corpo então está reparando todo o sistema físico, né? Então está restaurando tecidos, ossos e órgãos e tudo mais. Então depois, como se fosse uma montanha-russa, você volta aos graus anteriores e entra no estado de REM. E isso acontece diversas vezes durante a noite. Chegamos ao capítulo 5, que ele chama de O Poder da Intenção. Hoje ele vem falando que muitas pessoas passam a ter sonhos lúcidos depois que elas descobrem que isso é possível. Ou seja, o poder da intenção para se ter sonhos lúcidos é muito importante. E aí na página 61, ele fala uma coisa também que eu achei bastante interessante, que é sobre um indivíduo chamado Guang Huiye, psicólogo do exercício da Fundação Clínica de Cleveland, também se interessou pelo poder do pensamento. Prestem atenção, seus preguiçosos. Ele descobriu que apenas imaginar os exercícios pode aumentar significativamente a força muscular. Ele levou um grupo de controle para a academia e eles trabalharam os bíceps, enquanto o outro grupo apenas se imaginou levantando peso. As cobaias que só visualizaram o exercício aumentaram sua força muscular em 13,5%. Enquanto os sujeitos que de fato foram para a academia aumentaram a força muscular em 30%. Jogue fora aquela carteirinha da academia que nunca usou e se comprometa com um pensamento focado. Ou seja, olha que interessante isso, né? Que indivíduos que não praticaram os exercícios fisicamente, mas que imaginaram os exercícios, eles alcançaram uma porcentagem de aumento de força muscular
que é quase metade daqueles que praticaram os exercícios fisicamente. Ou seja, os que fizeram fisicamente, 30%. Os que só imaginaram, 13,5%. É quase 15%. É quase metade daqueles que de fato foram para a academia. Ou seja, a força do pensamento, né? Isso é uma coisa que as sociedades secretas, as religiões, etc., vem falando há tempos, né? Desde que a gente tem registro de tudo isso, né? E muita gente ridiculariza, né, toda essa questão, e a gente está vendo aqui o quanto a intenção, a força do pensamento é importante. E aí em seguida ele vem dando uma sequência de como você pode desenvolver melhor isso, né? Que é focando no pensamento e tudo mais. No capítulo 6, lembrando-se dos seus sonhos, ele vem falando justamente disso, né? Sobre o desenvolvimento da técnica para que você então desenvolva a habilidade de sempre sonhar, de sempre lembrar dos sonhos, porque, repito novamente, segundo esses indivíduos, etc., pesquisadores, nós sonhamos todos os dias. Ou seja, a primeira coisa que você tem que eliminar da sua vida é dizer que você não sonha. Você sonha todos os dias, mesmo que você não se lembre. Então, o que você tem que fazer no primeiro momento é reafirmar: eu sonho todos os dias. E aí o segundo é: eu me lembro dos meus sonhos. Mesmo que você não se lembre, você tem que reafirmar isso para você. Porque a partir dessa reafirmação, você vai desenvolver a habilidade de fato, todos os dias lembrar dos seus sonhos. E aí ele vem dando uma série de dicas, né, de técnicas e tudo, como, por exemplo, dormir no mesmo horário, estar relaxado na hora de dormir, né, que determinadas substâncias não são indicadas porque elas atingem diretamente o estado do sono profundo, que não é algo ideal para se alcançar o REM. Ou seja, lembra que nós objetivamos o estado de REM, que é o Rapid Eye Movement, que é onde o sonho acontece. Então, o sono profundo é aquele estágio onde você simplesmente perde totalmente a consciência. E substâncias como cigarro, o café, maconha e etc., elas fazem você ficar no sono profundo e não alcançar o Rapid Eye Movement. O capítulo 7, Diário dos Sonhos, ele vem falando sobre o entendimento deles, né, de que os sonhos eles são mensagens do subconsciente. A gente pode dizer que são mensagens do astral, por exemplo, e que essas mensagens são importantes, né? Então é importante que você tenha sempre do lado da sua cabeceira um diário, né, um diário de sonhos específico para aquilo. Ou se você obviamente tiver um diário mesmo, um diário normal, você inclua os sonhos no seu diário. Mas a importância de registrar isso. Isso vai também estar ligado ao exercício anterior, que é o quê? Você ter conforme você vai escrevendo nesse diário dos sonhos, você vai percebendo a constância com que você se lembra dos sonhos e você reafirma para o seu subconsciente, vamos colocar assim, que você de fato sonha todos os dias, porque você lembra que sonhou ontem, porque tá ali, você vai abrir o diário e vai ver, eu sonhei ontem, e eu sonhei anteontem também. Ou mesmo que tenha um intervalo entre um e outro, mas você vai perceber uma sequência maior de sonhos do que você talvez não percebesse se você não estivesse fazendo esse registro. Então, além da importância de registrar os símbolos em si, e aí ele vai falar também que esses dicionários dos sonhos, né, vai sugerir que o melhor é que eles sejam jogados no lixo, né, porque a gente está falando do astral, né, ou do subconsciente. Então esses são planos que, além de serem muito moldáveis, eles estão sempre muito ligados aos símbolos individuais de cada pessoa, né? Então, por exemplo, não dá para imaginar que um chinês, né, que vive lá do outro lado, tenha os mesmos sonhos que nós aqui no Brasil, por exemplo, né? São culturas diferentes, são símbolos diferentes, é uma estrutura totalmente diferente, mental, simbólica, que aquelas pessoas têm. E em seguida nós temos a checagem da realidade, que é basicamente aquilo que eu já falei lá no começo, sobre você ficar o tempo inteiro, né, testando para ver se você está dormindo ou se você está acordado. E eles recomendam também o uso de um totem, né, que é o exemplo que eu dei lá, por exemplo, do DiCaprio, que no filme ele usa um peão. Na parte 3, chamada Chegada, e no capítulo 9, Alcançando a Lucidez, ele vem falando que 72% dos sonhos lúcidos começam a partir de sonhos normais
Isso é o seguinte, muitas vezes você está sonhando e aí você acha que aquilo ali, você está sonhando, né? E aí você acontece às vezes alguma coisa muito absurda, muito diferente, e você fala assim, ih, tô sonhando. Isso aqui não é o estado de normal, o mundo real. Isso aqui eu tô sonhando. E aí você começa a usar essa consciência, né, a seu favor. Então acontece isso. Então, para quem nunca teve um sonho lúcido, para quem nunca se projetou no astral e etc, ou não se lembra, né, isso é uma coisa que pode acontecer. E isso é uma coisa que acontece conforme você vai desenvolvendo a habilidade. Você às vezes está sonhando, você percebe que aquilo ali é um sonho, e essa questão do totem ajuda muito nisso, né? E aí você então usa isso a seu favor. E tem o inverso também. Às vezes você está consciente no astral, né? Você fala assim, ó, tô aqui no astral e meu corpo tá lá dormindo, mas eu tô aqui, tô voando, tô fazendo não sei o que, e etc. E às vezes você começa a perder a lucidez. Então às vezes acontece isso também, né? Então é sempre um processo de... como se fosse uma disputa, é uma coisa muito estranha. Porque parece que o astral ele fica o tempo inteiro tentando apagar, né, o teu senso de observância ali, né, de consciência. Parece que existe uma coisa muito estranha, né, porque fica sempre essa disputa, assim. Ou se você tem emoções muito fortes, você acorda, né, às vezes você começa a sentir que você vai acordar e etc, por exemplo. Às vezes você está voando e aí começa a vir uma ideia, né, e você está consciente, aí você pensa assim, e começa a vir uma ideia lá do fundo que você não pode voar, né, e você cai, né, por causa dessa maldita ideiazinha que surge lá do sei lá de onde, e você começa a cair. Aí você começa a cair, muitas vezes você está consciente, né, que você pode voar ali, né, porque você está no astral, você está num sonho lúcido. Mas às vezes você não consegue, porque parece que tem essa disputa, né? E aí às vezes você cai e a emoção de cair é tão grande que você acorda. Então é sempre isso. E aí por isso a importância do desenvolvimento da técnica, né? Lógico que pessoas que têm um desenvolvimento de técnica maior, elas vão saber lidar melhor com tudo isso do que alguém que está iniciando. Mas o importante é isso, o importante é não desistir. E aí aqui ele também vai dar finalmente o passo a passo, né, de como então eles desenvolveram a técnica deles para ter os sonhos lúcidos, né? Eu não vou dar os detalhes aqui porque eu não quero incentivar ninguém a testar, né, a coisa sem entender a estrutura, sem ter lido o livro, porque eu acho importante que a pessoa tenha lido o livro para entender de que formas eles chegaram a essa conclusão e etc. Mas basicamente falando, né, parte da técnica se relaciona com a ideia de que você vai dormir, lembrando que tem que sempre levar em consideração aqueles pontos anteriores, né, não ter fumado maconha, bebido cigarro, etc. Não quer dizer que quem faz essas coisas não consegue ter sonhos lúcidos. Eu já fiz essa experiência, né, e já consegui de forma induzida, né, então eu usei uma substância específica e aí, em uso dessa substância, eu já tinha incubado a ideia antes de, quando eu tiver sob o efeito da substância, eu vou desdobrar, eu vou viajar no astral. E consegui, né? Então assim, mas não quero incentivar ninguém a ficar fazendo isso, porque eu consegui uma vez, mas das outras eu não consegui. Então, para mim funciona melhor quando eu estou realmente, conforme eles estão falando aqui, relaxado e etc. Então basicamente eles falam, a ideia é que você acorde, né, 6 horas depois de ter dormido, então você bota lá o despertador e você bota para acordar. E aí você então, acordado, você vai fazer algumas coisinhas específicas, que é para então induzir a viagem. No capítulo 10, que ele chama de permanecendo lúcido, ele fala sobre essa coisa que eu falei anteriormente, que é que o fato de você ter alcançado a consciência não significa que você não pode perdê-la, né, e que grandes emoções podem te fazer também acordar. Então, por exemplo, você desdobrou a primeira vez, né, você projetou, teve o sonho lúcido da primeira vez. Evite ficar muito eufórico, né, tipo, eu estou aqui, etc. Eu sei que para algumas pessoas que nunca
viajaram no astral, é difícil imaginar isso porque as pessoas, pelo que eu percebo algumas pessoas falando, elas confundem imaginação com viagem astral. Imaginação não é a mesma coisa que viagem astral, ok? A viagem astral, né, o sonho lúcido, é como você está aqui, no local onde você está agora aí, me assistindo. Esse nível de consciência que você tem aí agora é o mesmo que você tem lá. Tudo parece real, você, em momento nenhum você acha que aquilo ali é ilusório, né? A não ser que tu tenha consciência de que, ok, eu sei que essas coisas aqui são do astral, mas eu digo no sentido de que o senso de realismo, as sensações, as emoções são exatamente as mesmas daqui, né? Do mundo, desse mundo aqui, né? Do mundo material. Então, da mesma forma que você, por exemplo, não anda na frente de um carro quando você vai atravessar a rua, não se joga na frente do carro porque você sabe que você vai ser atropelado, lá você, por exemplo, pode voar porque você sabe que a sensação de voo vai acontecer. Você vai se sentir voando, né? Ou você pode soltar uma bola de fogo pela mão. Não é uma coisa de imaginação, é um outro mundo. É como você ir para um outro mundo, literalmente, né? Porque o senso de consciência que nós temos aqui na matéria, eu sei que é meio complicado de explicar, é uma coisa assim que é só experimentando. Mas é isso, é importante ter em mente de que não é imaginação, não é uma coisa assim, eu sei que eu estou deitado aqui e agora estou imaginando várias coisas, estão aparecendo coisas na minha mente. Não, é como se você está com o olho aberto agora, você fecha o olho e quando você abre, você está num outro lugar, né? E aí você está num outro mundo. E aí na página 119, ele fala dos níveis de lucidez, né? Eu achei interessante isso aqui, então eu vou ler rapidinho. É o nível 1. Nenhuma consciência, você sonhou, mas não se lembra de ter sonhado. Em outras palavras, estava sonhando inconscientemente. Nível 2. Uma ligeira consciência de que você está sonhando e pode agir e tomar decisões. A lembrança do sonho vem com mais facilidade. Nível 3. Você sabe que está sonhando, mas vê as coisas no mundo dos sonhos como se estivessem separadas de você. Há certa dificuldade em influenciar seu ambiente de sonho. Nível 4. Você sabe que está sonhando e que tudo que está lá fora, na verdade, está aqui dentro. Não existe separação. Você é capaz de dominar os elementos e a criação do sonho. Nível 5. O estágio final. Ou não. Este nível é conhecido apenas pelos mestres na arte dos sonhos lúcidos e vai além das interações normais com o mundo dos sonhos. As projeções do mundo dos sonhos se dissolvem e você alcança um nível de pura consciência. Então é isso que eu falei, né? Nos níveis mais avançados, você de fato vai estar em outro lugar, né? E esse outro lugar pode ser uma reprodução disso aqui também. Então também, ou pode ser esse local aqui, né? Porque você vai estar, em termos ocultistas, esotéricos, você vai estar usando o seu corpo astral, né? Então existem pessoas que, por exemplo, ao invés de ir pro astral, elas ficam aqui no material. Aí é um outro ponto um tanto complexo para dizer, porque é o material mesmo ou é o reflexo do material, né, reproduzido no astral. Aí um outro assunto, eu recomendo que assista lá o meu vídeo do plano astral, que a gente trata melhor disso. Mas é basicamente isso. Então algumas pessoas, por exemplo, vão para casa dos outros, né, ver quem está dormindo, ver o que as pessoas estão fazendo, etc. Porque está usando o corpo astral, né? Mas aqui o objetivo desse livro aqui é tratar do plano astral com todas as suas excentricidades, né? Tem um filme muito interessante que eu já recomendei lá no outro vídeo, chama The Lovely Bones, né? Eu nunca lembro o nome desse filme em português, mas é um filme que mostra bem o que é o astral. É um filme de serial killer, né? Mas a temática é no astral, né? Então é muito interessante, não é um filme bobo, é um filme bem realista para, acho que todo mundo que já viajou no astral efetivamente vai identificar naquele filme ali uma reprodução do que é de fato estar no astral, além desse filme do DiCaprio que eu recomendei, que é A Origem. Chegamos então à parte 4, que é Explorando o Mundo Novo, e o capítulo 11, que é Meios de Transporte. Aqui ele vem falando que no mundo dos sonhos, né, não há regras, né? A única regra é o seu pensamento, é como eu falei antes. Você está voando, se você pensar que você não pode voar, você cai.
Então, se você tiver alguma dificuldade, por exemplo, de lidar com as ideias, né, porque o material, né, a gente leva muitas vezes as ideias do plano material, essas coisas que falam pra gente o tempo inteiro, né, que isso não existe, isso não acontece, etc. Esse tipo de discurso tóxico, né, tóxico em relação aos planos, né, diferentes desse plano material aqui, porque eles acabam infectando, né, as nossas ideias nesses outros lugares. Então, se você perceber que você tem dificuldade em voar, por exemplo, por si mesmo, você pode se imaginar com asas. E as asas vão aparecer em você. Ou você pode imaginar que você tem uma mochila propulsora, né? Ou você tem uma máquina de teletransporte, se você não consegue pensar que se você pensar você vai estar em outro lugar. Ou se você, por exemplo, quer ir para o fundo do mar, né? E você acha que não pode respirar embaixo d'água, então você pode se imaginar como se fosse um peixe, né? São todas alternativas que vão funcionar, funcionam, né? A grande questão é só você adaptar, né? Porque o astral é isso, ele é moldável. Então você pensou, lá acontece, né? O que vale é o seu pensamento, porque é tudo plástico, tudo muda. Eu vou dar um exemplo para ilustrar mais ou menos isso. Já percebeu que, por exemplo, às vezes você está sonhando e aí você está falando com uma pessoa. E aí aquela pessoa, no segundo seguinte, vira uma outra. Não sei se já aconteceu contigo, mas comigo e acho que muitas pessoas já aconteceu isso, né? Então, é exatamente isso, porque não há regra para nada, né? Então a regra é só o pensamento. Então, às vezes você estava conversando com sei lá, um espantalho e de repente o espantalho vira o corvo. E aí você acha que aquilo é absolutamente normal, você não nem contesta aquilo, porque você está sonhando, né? Aí quando você acorda, você fala, mas no sonho eu estava conversando com o espantalho, mas de repente o espantalho virou o corvo. Ou então eu estava num palácio e de repente o palácio virou um barraco, mas eu nem percebi, né? Pra mim não teve diferença de mudança. Isso é normal porque o astral é assim, ele muda. Milésimos de segundo ele mudou, né? Então o que vale, repito, é o seu pensamento. E aí em seguida no capítulo seguinte, que ele chama de criação, ele vai falar justamente disso, né? Das nossas crenças e a influência das nossas crenças em cima dessa estrutura, né? Desse ambiente moldável. E aí ele sugere que você crie objetos intencionalmente para ir desenvolvendo a sua habilidade lá, né? Então você pode começar criando coisas pequenas, como imaginar que você está criando uma planta, por exemplo, né? Ou você está fazendo uma semente virar uma plantinha, ou você faz fogo sair do seu dedo, né? O que essa criatividade e imaginação mandar é possível. O capítulo 13 ele chama de Os Nativos, né? E ele vem tratando dos diferentes tipos de seres que nós podemos encontrar lá. Então a gente sabe que existem os seres humanos e existem os seres não humanos. Então em relação a esses seres existe um nível, né, baixo de consciência, que ele vai relacionar com os sonâmbulos, que fala irracionalidades. Então você encontrou alguém lá e está falando coisa com coisa, né? Então ele está sem nenhuma consciência de onde está. O nível médio de consciência, que é o amigo, né, que ele fala e conversa contigo e etc. Então ele tem um certo nível de consciência. E o nível alto de consciência, que é o guia, né? Então ele conversa e te dá conselhos que vão ser úteis, né, para a sua vida prática, né? Então isso acontece. E aí ele fala sobre a importância, né, de tratar esses seres, independentemente de quais sejam ou de qual nível de consciência eles tenham, de forma educada. Porque você não sabe quem são esses seres, você não sabe se são outros seres humanos, né? Você não sabe se são aspectos do teu subconsciente, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre pensei, né? A educação, ela é universal, né? Ela transcende, né? Se você vai aos infernos ou você visita os céus, seja educado, né? Porque educação nunca é demais, né? Então trate todo mundo com respeito, tanto aqui no material, quanto no mundo dos sonhos, no mundo dos espíritos, no mundo dos elementais, etc. Onde você vá, trate os seres que lá vivem com respeito, né? Com educação. Isso, eu acho que o respeito à educação, eu acho que é linguagem universal. E eu falo universal no sentido mais amplo do termo, né? Não só no mundo aqui material, mas em todos os outros planos. Se você for uma pessoa educada, né, desde seres, né, pouco desenvolvidos até os mais desenvolvidos, eles vão entender, né,
aquilo ali como algo, né? Algo importante, algo diferenciado daquilo que a maioria das pessoas produz. E no capítulo 14 ele fala de superpoderes e aí ele sugere que você desenvolva, então, né, foque em desenvolver algum tipo de habilidade especial, que é a metamorfose, né, a capacidade de se transformar em outros seres, a telecinese ou a bola de energia. Chegamos então na parte 4, que é dominando o território, e no capítulo 15, vencendo os pesadelos. Aqui eles vêm tratando da problemática, né, dos pesadelos e dizendo que eles podem ser questões mal resolvidas da própria pessoa, né? E o ideal então é tentar não fugir deles, mas encará-los, emitir boas vibrações e tornar esses monstros seus amigos, né? Não fuja. E aí ainda estabelece algumas perguntas a serem feitas aos monstros, né, do pesadelo. Aqui é um ponto que, né, pode ser um pouco divergente da perspectiva ocultista, esotérica e etc, né? Porque essa pode levar a uma conclusão exclusivamente psicológica do mundo dos sonhos, né? Do astral. E nós, de uma forma geral, não temos essa visão, né? Necessariamente. Nós temos o conceito de que podem ser sim questões mentais, mas podem também serem outros seres viventes, né? Então, dependendo do contexto, né? Se for um ser, né, independente, um ser que tem uma vida, né, própria, etc., vivendo naquele plano aí, que esteja disposto a, né, acabar com você por questões, sei lá, de karma, reencarnação, etc., coisas mal resolvidas de outras vidas, isso não quer dizer que você não possa parar para conversar com ele. Mas, não necessariamente, né, isso vai ser resolvido dessa forma. Né? É igual, por exemplo, uma pessoa aqui na vida mesmo, né? Às vezes você tem problema com uma pessoa, né? E não adianta você chamar ela para ter uma conversa, porque ela simplesmente não quer conversar com você, né? Então a gente tem que levar isso em consideração, né? Em seguida, no 16, cura e plenitude, falando sobre a questão de cura mesmo, né? De você usar então esse momento para se curar, emitir boas energias, e se você estiver passando por alguma dificuldade específica, até mesmo pedir auxílio a algum guia, né? Para que ele venha para lhe ajudar nesse sentido. No 17, incubação de sonhos, ele vem tratando sobre você então programar o seu sonho. Então, primeiro, você escrever, por exemplo, num papel, né? Uma espécie de exercício, né? Um ritualzinho, no qual você escreve no papel o que você quer sonhar e você coloca aquilo debaixo do seu travesseiro. E é importante injetar emoção nisso, ou seja, põe fé, né? Sentimento naquilo ali, de que aquilo ali vai acontecer, etc. Esteja certo de que vai acontecer. Eu penso que o ideal nessas questões assim seja não determinar muitos prazos, né? É lógico que você vai intencionar que aquilo aconteça naquela noite. Mas se não acontecer, persista, né? Então continue botando a mesma intenção, né? Independentemente se aconteceu ou não numa primeira vez, né? Porque em algum momento acontece. No 18, chamado Wild, ele vai tratar também de uma outra técnica para ter sonho lúcido. Chegamos então na parte 6, que é a próxima fronteira, que os sonhos devem ser usados para trazer à tona todas as questões pertinentes à sua vida, né? Dúvidas, soluções de problemas, ou mesmo coisas que você queira aproveitar e etc, que você não possa fazer enquanto está lúcido. No capítulo 20, ele chama de a vigília dos sonhos, que tudo está interligado, inclusive a realidade e os sonhos. Chegamos então ao capítulo 21, que é o último capítulo, uma visão do futuro, no qual eles levantam uma questão, né? Se os sonhos estão tão ligados assim à nossa vida, né? Embora a gente ainda discuta o que eles possam significar, o que eles possam ser e etc, mas a gente sabe que de uma maneira ou de outra existe uma função naquilo ali, né? De que formas isso poderia, se fosse melhor explorado, ser usado para o nosso benefício enquanto seres, né, humanos, enquanto evolução e etc. De que formas esse trabalho, mesmo se a gente pensar de uma forma lúdica, né, o sonho enquanto simplesmente uma coisa assim abstrata e etc. Mas eu acho que o próprio hábito, independentemente da questão da viagem astral, da lucidez, né, o próprio hábito de você registrar os sonhos, ele já traz uma série de questões muito interessantes, né, de até quando se compara, né,
e você percebe que muitas vezes você tem algum tipo de sonho repetitivo, né? Ou quer ver uma coisa que acontece comigo, inclusive aconteceu hoje, que eu sempre para gravar vídeo eu tenho que acordar cedo, né? Por causa que aqui o que eu sempre explico, é muito dinâmico. Então vocês ouviram os barulhos e vão ouvir porque é difícil aqui. Mas geralmente a minha mente usa como estratégia para me acordar cedo me fazer sonhar que eu estou brigando. Olha isso, eu já até discuti com a minha mente sobre isso, falei que isso não é legal, é porque eu acordo estressado. E então você vê, mas foi uma maneira que o meu subconsciente, inconsciente, etc., encontrou para me fazer acordar cedo. Então às vezes eu sonho que eu estou em brigas terríveis, né? Brigas não físicas, né? Porque não sou esse tipo de pessoa, mas de discutir mesmo, de discussões, assim, eu acordo, né? Estressado, e eu lembro, tá, é porque eu tinha que acordar cedo. Então, quer dizer, é uma coisa que eu tenho que reprogramar isso, né? Porque em algum momento a minha mente achou, né, que isso era interessante, me fazer acordar cedo, estressado, né? Mas também é de uma certa maneira tranquilo porque não dura, né? Eu percebo, tá, foi só porque eu tinha que acordar cedo, pronto, já era sonho, acabou e etc. Mas é uma característica, né? Então por que, aí vem as questões, por que a minha mente concluiu que isso era interessante, né? As pessoas que lidam com isso, né, sejam ocultistas e psicanalistas, etc., psicólogos, cada um vai ter sua explicação ali, né? E assim como cada pessoa vai ter suas próprias particularidades, né? Então isso acho que é o interessante, né? Você perceber esses detalhes em si mesmo, perceber as tuas possibilidades dentro do mundo dos sonhos. Algumas coisas são bastante interessantes, até porque elas influenciam diretamente no mundo físico aqui, né? Às vezes você de fato recebe auxílios, né? Eu, por exemplo, já tive uma experiência alguns anos atrás que eu estava precisando de um dinheiro específico, e aí eu não tinha esse dinheiro, e aí uma entidade veio para mim no sonho e falou, faz tal coisa, né? Joga em tal local que você vai ganhar esse dinheiro. E eu fui lá e joguei, e aí eu ganhei o dinheiro que eu precisava. Então assim, gratidão, né? Obrigado a quem me ajudou naquele momento ali. Então é isso. É lógico que quando a gente desenvolve isso, eu não estou falando também nesse sentido para você ser um interesseiro, né? Vou ficar desenvolvendo habilidade de sonho para ficar ganhando vantagem. Não. Né? A questão toda isso pode servir como ferramenta de desenvolvimento pessoal, né? Para você se conhecer melhor enquanto pessoa e perceber o quanto de potencial maravilhoso a gente pode ter, que a vida não se limita a isso aqui, né? Ao plano físico, material, etc. Mesmo que os sonhos se deem no plano mental, né, das ideias, da psicologia, etc., ainda assim a viagem astral ou o sonho lúcido é uma coisa fascinante. Quem já teve a oportunidade, eu sou muito grato por ser uma pessoa que já tive essa oportunidade, né, de ter sonhos lúcidos, etc. Então é uma sensação realmente maravilhosa, né? E é isso. Eu super incentivo todo mundo a desenvolver a habilidade e então chegamos à conclusão. O livro é ótimo, tem uma diagramação impecável, a técnica é clara e objetiva, não tem nenhum apelo religioso ou moral, até mesmo descontraído a forma como os autores escrevem, é divertida até em muitos momentos. É um livro leve e muito bem escrito, assim, esse livro é um daqueles resumos ótimos, até que eu escrevo lá na resenha escrita, né, que ele é um bálsamo tanto no sentido da escrita quanto no sentido estético. Ele é cheio de ilustrações, tá vendo? Deixa eu até dar o nome aqui desse ilustrador maravilhoso, que é o... Eu não sei se é um homem ou uma mulher, tá? Me perdoe, porque pelo nome eu não consigo identificar. Mahendra Singh. Não sei se é um homem ou uma mulher, mas
o que quer que seja, é uma pessoa que realmente tem um talento, né? Ele é muito bem feito esse livro. E ele tem uma textura na capa, meio aveludado, assim, eu adoraria ter esse livro em capa dura, assim, porque eu acho que um livro com tal qualidade né, de miolo, ele merecia uma capa dura. Muito bonito, prático, lúcido, né? Em todos os sentidos da palavra. Ele não é apelativo, ele traz várias caixas, né, de comentários de pessoas que tiveram já experiências com o sonho lúcido. Eu realmente recomendo esse livro aqui. Muito. Eu recomendo muito esse livro. Para todo mundo interessado no tema, eu acho maravilhoso. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.